Então, bora lá para a parte número 4, parte final. E a gente acabou de ver sobre o under, que é diretamente abaixo, né? Diretamente abaixo. Então, implica de não ter nada entre um e outro, né? Então, digamos, é uma coisa, outra coisa e ela está no meio. E agora a gente vai para a parte final, que é o below. O que é o below? Quando você usa below, você tem que ter em mente que ele é o quê? Lower, not right under. Lower, not right under. Ou seja, ele está numa parte mais baixa, enquanto above, lembra, ele estava numa parte mais alta e não toca? Aqui ele está numa parte mais baixa, mas não quer dizer que ele está diretamente embaixo, né? Então, bora ver os exemplos aqui. A gente vai se guiar por essa regrinha aqui, esse nosso guia, né? Let's go. The basement is below the ground floor. Ou seja, o porão, ele está, né? O porão está abaixo do térreo. Então, o porão está abaixo do térreo, ou seja, ele está no lugar mais baixo, né? Distância, mas não necessariamente bem embaixo. Você vê? Então, aqui ele implica o quê? Ele está abaixo, mas você não sabe se ele está diretamente, né? Aqui no caso, não. Number two, the fish swam below the surface of the water. Então, o peixe nadou abaixo da superfície da água. Então, tá vendo? Quando você está no mar, né? Vamos pegar o exemplo do mar, o peixe ele está nadando ali, não necessariamente ele está direto embaixo da superfície. Aqui ele está falando de uma parte mais baixa, né? Então, você sabe que o oceano, o mar, ele tem várias camadas de profundidade, né? Então, o peixe ele nadou, swam, está falando do passado, né? O peixe nadou abaixo da superfície da água. A gente não sabe o quão abaixo é, mas a gente sabe que não é diretamente embaixo, né? Number three, the text is written below the image. Então, o texto está escrito abaixo da imagem. Geralmente, quando você está lendo um artigo, às vezes tem uma foto. Logo abaixo de uma foto tem ali os créditos ali, né? A imagem por, ou essa imagem foi tirada, essa imagem é ilustrativa, meramente. Então, esse aqui é o perfeito exemplo se você quer pensar, né? Como eu penso em imagens, quando alguém está falando, conversando comigo, eu penso em imagens. Então, eu tenho que projetar imagens na minha frente para mim entender o que a pessoa está falando. Eu não penso em palavras, né? Então, eu não fico formulando frases e palavras, tentando organizar palavras, letras, etc. Eu organizo, a minha mente ela pensa com imagens, então vai ser muita imagem aqui. Então, sempre quando eu vejo uma coisa assim, the text is written below the image, eu vejo um texto, né? Tem uma imagem, existe um texto embaixo ali, né? Abaixo, né? Da imagem que vai estar mencionando alguma coisa, mas não necessariamente esse texto ele vai estar logo embaixo, né? Ele está num lugar mais baixo comparado onde a imagem está. Então, esse aqui é o nosso guia. Lower, not right under. Number four, the temperature is below zero. Aqui, a gente, uma frase fácil, né? A gente está falando, a temperatura está abaixo de zero. O quão abaixo de zero? I don't know. Eu não sei. Eu estou falando que a temperatura está abaixo de zero. Ela pode estar menos 1, menos 5, menos 10, menos 15. O importante é que eu estou falando que está abaixo de zero. Entende? Então, ele está num nível mais baixo, não significa que ele está logo embaixo do zero. O que, que vem logo embaixo do zero? Menos 1. Mas aqui não tem como saber, né? Então, ele não é exatamente o menos 1 e acabou. Não, ele pode ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, etc. Não tem quando você usa o below, sempre tenta lembrar disso aqui. Está numa parte mais abaixo e ele não está logo bem embaixo de tal coisa, né? Em questão de posição. E a última, mas não menos importante, the fish are below the boat. Olha só, uma coisa aqui. Aqui ele estava falando de peixe. Aqui ele fala de peixes. O plural de peixe é fish, não é fishes, né, no inglês. Então esses são plurais, né, que eles continuam a mesma coisa, né? A gente sabe que é plural porque tem o are logo depois. Então os peixes estão aonde?
abaixo do barco. The fish are below the boat. Lembrando que ele está numa posição mais baixa, os peixes, né? Eles estão numa posição mais baixa, mas não significa que eles estão logo embaixo do barco. Eles estão abaixo, né? O quão abaixo eu não sei. Vai depender do contexto. Por isso que context matters. Always. Please, never neglect context. Então, o contexto ele importa. Não, por favor, nunca negligencie o contexto, tá? Essas são preposições que geralmente as pessoas confundem. Elas são preposições comuns, mas elas não são muito usadas, tá? Ela faria parte ali do básico das prepositions, né? E basicamente foi isso. Qualquer coisa, volta nos vídeos, dá play again, play it again, né? Dá um play de novo, revisa, cria frases. Se você quiser colocar aí nos comentários, depois eu respondo, não tem problema. Mas faz anotações, porque senão você vai esquecer. Aqui, em cada um, eu coloquei uma definiçãozinha simples, se você quiser pausar o vídeo depois e ver, né? São definições simples, mas eu gosto mais da prática, porque é ali onde a gente aprende mais. Eu, geralmente eu gosto de explicar mais assim a parte teórica, porque o inglês ele segue uma parte lógica, tá? De como você constrói as coisas. Você viu que a todo momento eu estava aqui lendo as frases e traduzindo elas. E tá vendo que elas, quando você traduz na sequência, na ordem que elas são, a tradução fica mais fluida, a língua fica mais fluida. Então, o que eu recomendo é você sempre treinar em isso. Se você já tem a frase em inglês, passa para o português. Você falaria assim em português? Às vezes você precisa ajustar, porque o significado de uma palavra pode ser vários significados na tradução em português, né? Então, sempre praticando o quê? Quando você vai construir uma frase, a ordem lógica das coisas. Como você fala em português, traduz para o inglês, né? Tem regrinhas ali que a gente vai se acostumando na língua, mas o inglês ele é uma língua fácil porque ele é uma língua intuitiva e ele é uma língua lógica. Ele segue uma sequência lógica. Ele não é palavras, por exemplo, eu estava tentando aprender alemão uma vez e eu fiz, acho que uns 6 meses, mais ou menos assim, estudando por conta. Chega um momento onde é muita trocação. O alemão ele é bem parecido com o inglês no começo, mas depois tipo assim, muda muita coisa. Você tem que inverter palavra aqui e ali, daí não sai como você fala no português. Então eu achei mais difícil do que o inglês nesse sentido. Então, lembrando, estuda, pratica, cria frases, dá replay nos vídeos. Hoje existe a inteligência artificial, você pode colocar lá, me dá 10 frases usando above, a preposição above. Né? Coloca a frase negativa, afirmativa, pergunta. Eu quero praticar. Eu sou iniciante no inglês. Ou alguma coisa assim. Mas é isso. Esse é o vídeo sobre as prepositions. Qualquer dúvida, só mandar mensagem e a gente conversa. That's it. I'm off.